Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um resumo sobre qual é o caminho que me leva até a seleção do equipamento de refrigeração para câmaras frias ou qualquer algum outro sistema de refrigeração que eu esteja analisando. Então vamos lá, nós já falamos em uma série de vídeos sobre o cálculo de carga térmica e também como que eu chego na capacidade de refrigeração a partir do tempo de funcionamento que eu tenho para aquele sistema de refrigeração remover aquela carga térmica. Feito isso, eu faço a concepção do meu sistema. É um sistema de único estágio, é um sistema de duplo estágio, vou ter um evaporador, dois evaporadores, como é que vai funcionar? E definindo isso, eu vou para escolher os componentes que eu quero para o meu sistema. Nos vídeos anteriores, né, essa parte de qual era a localização do equipamento, as dimensões e materiais do espaço que está sendo refrigerado, o tipo de aplicação, o modo de operação, fonte de ganho de calor, tudo isso foi analisado em uma série de vídeos anteriores. E nesse vídeo hoje nós vamos pensar nessa parte de concepção do sistema. E aí nós vamos lembrar o seguinte, olha, quando eu penso em sistema de refrigeração, existem aqueles sistemas que já estão catalogados, né? Por exemplo, sistema de refrigeração doméstica. Um refrigerador, eu vou lá na loja e compro, né? Eu compro um refrigerador maior, menor, um refrigerador que tenha congelador junto, e esse congelador vai chegar a -6, -12 ou -18 graus, de acordo com as estrelinhas que aparecerem lá na porta dele. Um freezer, né? Um congelador também, se ele tem uma estrela, atinge -6 graus, tem duas estrelas, atinge -12 graus, tem 3 estrelas, atinge -18 graus. Um bebedouro, uma mini adega. Então, para essas soluções já existem soluções prontas no mercado, que eu posso ir lá num supermercado, numa loja ou pela internet e eu consigo comprar. Existem também aqueles sistemas de refrigeração comercial leve, por exemplo, um balcão refrigerado que vai atender uma padaria, um pequeno mercado, um refrigerador expositor que vai estar ali num restaurante, numa cafeteria. Esses produtos todos, eles às vezes não estão tão de fácil acesso ao público em geral, mas para o público desse ramo, vamos dizer assim, do ramo alimentício, ele consegue encontrar ali num site da internet uma empresa que já tem ali algum catálogo, uma gama de produtos que oferecem essa solução para aquela determinada necessidade dele. E vão ter situações, por exemplo, câmaras frias maiores, né, alguma coisa assim, um grande supermercado, que eu não dei uma solução pronta já de catálogo, né? Eu preciso fazer a avaliação do escopo, fazer o cálculo da carga térmica, calcular a capacidade de refrigeração, definir qual vai ser a melhor concepção do meu sistema e aí sim escolher os componentes. E aí, essa parte de escolha de componentes, quanto maior o conhecimento do projetista, quanto mais atualizado, mais cursos, mais eventos, mais feiras ele participa, né, assiste mais mais buscas junto com os fabricantes, melhor a solução que ele consegue apresentar para o seu cliente final. Então, o primeiro item que a gente começa a pensar é a questão do fluido refrigerante. Né? Então, existe ali uma classificação de fluido refrigerante em relação à inflamabilidade e toxicidade. E aí, o projetista tem que pensar, bom, beleza, qual é a questão, qual é a carga, né? Primeiro, qual é a capacidade? É uma carga pequena de fluido refrigerante ou uma grande carga de fluido refrigerante? O meu cliente tem condição de apresentar a segurança necessária para a operação daquele fluido refrigerante? Né? Então, a gente tem uma classificação aqui da ASHRAE que ela tem, de acordo com a toxicidade, então, menos tóxico o fluido, a classificação A, mais tóxico a classificação B. E em relação à inflamabilidade, então, quando eu não tenho propagação de chama, a classificação é 1. Quando eu tenho uma inflamabilidade média, a classificação é 2. E quando eu tenho alta inflamabilidade, a classificação é 3. Então, essa nomenclatura ela deve estar sempre no cilindro onde vem o fluido refrigerante. Né? Então, é importante buscar um fabricante de fluido refrigerante confiável que traga, né, todas essas informações ali na embalagem e avaliar também, né, claro, de acordo com o tipo de treinamento de pessoal que eu tenho, de nível de segurança que eu tenho no meu sistema. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais desses fluidos, né, nós temos ali alguns fluidos em relação, né, que eu trago para vocês em relação ao grupo de segurança que eles têm, em relação ao ODP, que é o potencial de degradação da camada de ozônio. Então, desde ali da década de 90, esses fluidos vêm sendo retirados de circulação.
Infelizmente, né, o R22 ele ainda tem um pequeno potencial de degradação e ele ainda está presente no mercado, apesar de a gente saber que está em phase out, ou seja, está sendo removido, né, não existe mais produtos novos sendo fabricados com ele. Existe ainda alguns funcionando no mercado e com o tempo estão saindo, né? Porque ele degrada a camada de ozônio, então não é interessante nós continuarmos trabalhando com ele. E existe também um outro fator que nós devemos olhar, que é a questão do potencial de aquecimento global. Tá? Então existem ali algumas classificações, alguns são altos, outros são médios e alguns são baixos ou zero. Tá? E aqui eu trouxe para vocês, destaquei dois, né, bastante comuns, que é o R22, que é um HCFC, que está naquele prazo ali para ser retirado de circulação, e um fluido que a gente acaba bastante acostumado, que fala, né, que é o 404A, que apesar de ter zero ADP, o GWP, ou seja, o potencial de aquecimento global dele, é bastante alto, né? Então ele acaba às vezes sendo uma opção não muito ecológica. Porém, apesar de ser um grupo de segurança 1, ou seja, não é tóxico e não é inflamável. Outros fluidos, né, interessantes que eu destaquei aqui é que eles são os fluidos naturais, né, que está ali, vários fabricantes estão trazendo propostas na linha comercial leve com o propano. E aí por que comercial leve? Porque ele não pode ter uma carga muito alta, porque olha, o grupo de segurança 3, apesar de não ser tóxico, ele é altamente inflamável, então a carga de fluido refrigerante tem que ser para aplicações baixas, então acabar sendo ali uma aplicação de comercial leve, e quem vai atuar naquele equipamento tem que ter treinamento adequado. Mas ele é um excelente fluido para a camada de ozônio e para o aquecimento global. É baixo, né, o potencial de aquecimento dele. O isobutano também ele é excelente em relação à camada de ozônio, né, não depleta, e o potencial de aquecimento global também é muito baixo comparado com os outros. Porém, né, também tem que ter ali ele é do grupo de segurança 3, então ele é inflamável, tem que ter cuidado no momento de tratar ele. A carga de fluido refrigerante dele não vai ser muito alta, por isso que ele é bastante usado em sistema doméstico, porque a carga é muito pequena. Então, apesar de ser inflamável, a carga dele é muito pequena, não coloca em grande risco, mas tem que ser um profissional adequado que saiba trabalhar com esse tipo de fluido. Então, vejam como é importante ter um profissional adequado, treinado, para trabalhar com os diferentes fluidos refrigerantes. A amônia, ela é zero ADP e zero GWP, então é excelente, mas ela tem um problema ali em relação à sua toxicidade, também em relação a uma leve inflamabilidade, então precisa ter um requisito de segurança muito alto. Além disso, né, tem ali ela é ótima para refrigeração industrial, porque ela tem ali a faixa de calor latente dela é muito alta, então é ótima para refrigeração industrial, mas tem que ter esse cuidado por causa da toxicidade. O R744, CO2, ele é bastante comum para refrigeração comercial, né, grandes empresas ali de refrigeração comercial adotaram ele. Existem, né, muitos compressores, ele é ótimo para o grupo de segurança, é bom, o ODP é ótimo e o GWP também é bom. E aí qual é o problema? O problema é que as pressões de trabalho são muito altas, então você precisa de um compressor com uma carcaça mais robusta, tubulação que aguente as altas pressões de trabalho, e o ponto crítico do CO2 ele é muito baixo, ou seja, ele muda, né, de fase, as temperaturas, a faixa dele de grande calor latente são para temperaturas bastante baixas. Então, em geral, ele vai ser usado com sistemas em cascata. Por isso vem outra questão, qual é o tipo de sistema, qual é a configuração? É um sistema único, é um sistema em cascata, né? Então, não existe um fluido perfeito, nós vamos trabalhando de acordo com a faixa de aplicação, de acordo com a demanda que eu tenho. E aí, em geral, né, o projetista vai ter que ir fazendo esse quebra-cabeça ali para verificar qual é a melhor situação para aquela aplicação, né? Outros itens importantes na questão da característica do fluido é a relação termodinâmica. Então, isso que eu estava falando, um fluido que tenha uma excelente faixa de calor latente, então ele vai ser bem larguinho ali nessa região bifásica. Ou um fluido que trabalhe com alta pressão, não vai ser interessante. Um fluido com volume específico muito alto na fase de vapor, começa a aumentar o meu trabalho, ou seja, eu começo a perder eficiência. Então, o profissional projetista tem que ter esse conhecimento ali de termodinâmica para poder avaliar essas questões também na relação da eficiência global do sistema de refrigeração.
Outro item, né, quando nós falamos de escolha de configuração de concepção do sistema, é o número de estágios de compressão. Então, essa área rachuradinha ali em azul, né, é o quanto que eu economizo de trabalho do compressor quando eu dividir. Em vez de fazer um único estágio, eu usei 2 estágios de compressão. Então, ali no material de vocês têm ali a pressão intermediária ideal, e ele vai mostrar justamente essa redução do trabalho que eu tenho quando eu trabalho com 2 estágios do que se eu tivesse apenas um, né? Eu reduzo a temperatura de descarga, né? Menor temperatura de descarga é melhor para o meu óleo não se degradar. Eu reduzo também a questão daí eu melhoro o COP do meu sistema, a eficiência do meu sistema quando eu tenho uma relação de compressão menor, né? Então eu vou usar 2 sistemas ali com 2 correlações de compressão menor. Então tudo isso são itens que precisam ser avaliados no momento que eu estou pensando em projetar um sistema de refrigeração. Seja, né? Outra questão, se eu estou trabalhando ali com uma série de câmaras frias que tem diferentes temperaturas, então, será que é mais vantajoso eu ter uma grande unidade condensadora e diferentes evaporadores que trabalham com diferentes temperaturas? E aí, quais acessórios que eu preciso ter para garantir o bom funcionamento, garantir o bom retorno do óleo lá para o meu rack de compressores? E por falar em rack de compressores, quando eu vou trabalhar com cargas frigoríficas parciais, né? Então, de repente, eu não vou ter toda aquela carga o tempo todo trabalhando. Então, para eu aumentar a eficiência do meu sistema, de repente, eu vou trabalhar ali com um conjunto de compressores que eu vou ativando eles conforme a minha necessidade de refrigeração aumenta. E aí, no global, eu ganho eficiência do meu sistema. Então, são vários itens que eu preciso pensar no momento da concepção. E ali no material de vocês têm isso bem delimitado e vale bastante a leitura, tá certo? Bom, hoje é isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os próprios componentes: evaporador, condensador, dispositivo de expansão e compressor. Então, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.